Beijo. Vamos de Botafogo, então? Que a Duda Dal Ponte preparou um material pra gente, trazendo as últimas informações do Alvinegro Carioca. Oi, oi, Mari, amigos da mesa, muito boa tarde para todo mundo ligadinho com a gente aqui no Seleção. Os jogadores do Botafogo estão hoje aqui no centro de treinamento, fazendo um trabalho em 2 períodos. Na parte da manhã, eles fizeram as últimas avaliações físicas e exames médicos. E agora à tarde vão fazer o primeiro treino em campo com um novo treinador, o argentino Martim Anselmi. O Savarino ainda não se reapresentou no Botafogo. Ele foi para a Venezuela passar férias com a família e, por conta da situação do país, não conseguiu retornar. Mas ele e a família estão em segurança. Ainda sobre o Savarino, o Fluminense chegou a um acordo com o Botafogo para a contratação do meia. E a decisão, nesse momento, está nas mãos do Savarino. Nessa negociação, o Botafogo receberia uma compensação financeira e também o volante de 18 anos, Wallace Davi, em definitivo. Ainda sobre jogadores que não se reapresentaram. A reapresentação do Botafogo foi ontem. O Danilo não se reapresentou por conta de uma conjuntivite, mas hoje ele já se reapresentou aqui no centro de treinamento. E o Jefinho foi liberado para acertar com outro clube. Ele tem contrato com o Botafogo até 2028 e deve ser emprestado. Ainda sobre saídas, Marlon Freitas foi anunciado pelo Palmeiras. Agora, sobre chegadas, o Botafogo acertou com o zagueiro Ítalo, que estava no time B do Toronto, lá do Canadá, e foi revelado pelo São Paulo. Lembrando que o Botafogo também já tinha se acertado com o atacante uruguaio Lucas Vijalba e também com o zagueiro ex-Sport Riquelme Felipe. Mas o Botafogo não pode inscrever nenhum desses atletas ainda porque sofreu um transfer ban da FIFA, ainda por conta da dívida na compra do Thiago Almada lá em 2024. Então a diretoria está querendo regularizar tudo isso para poder inscrever esses jogadores. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Abraço, Duda. Muito obrigada. Vamos dar uma olhadinha na temporada do Botafogo? A Duda lembrou do transfer ban e do tempo que o Botafogo precisa para inscrever esses atletas, né? Mas vamos lá. Começa o ano de 2025, que foi bem atrapalhado, vinha de um título de Libertadores, de um título de Brasileiro, né? Com uma expectativa alta pra caramba. Começa com Leiria como interino, até porque o Arthur Jorge vai embora, né? O campeão de tudo com o Botafogo. Aí é vice na Supercopa, perde pro Flamengo. Na Recopa, perde pro Racing. E aí chega o Renato Paiva. E aí a gente já está em março. A pior campanha da história do Botafogo foi essa que a gente viu, tá? Foi 9º lugar. Cortamos para a Copa do Mundo de Clubes, que venceu o PSG e tal. E é eliminado pelo Palmeiras. E aí tem aquele desentendimento com o Textor, né? Não respeitou o Botafogo e tal. Sendo que contra o PSG jogou bem parecido, né? Enfim. Renato Paiva cai em julho. Aí chega o David Ancelotti. Nas oitavas da Libertadores, ele é eliminado pela LDU. Na Copa do Brasil, nas quartas de final, o Botafogo enfrentou o Vasco e foi eliminado nos pênaltis. Termina o Campeonato Brasileiro em 6º lugar. Tudo isso para dizer que, se a gente não soubesse que estava falando de um campeão brasileiro, um campeão da Libertadores, que é defender o título em 25, terminar em 6º lugar, vocês acharam terra arrasada pra caramba? Não. Não, é porque a expectativa ao fim de 24 era muito alta, né? Beleza. E aí agora, recentemente, né, no final do ano, o David Ancelotti deixa o Botafogo. E chega o Anselmi e a gente já chega lá. Então, esse foi o 25 do Botafogo. Tumultuado, porém, quando a gente olha para o fim de 24, parece frustrante, né? O que conquista em 25. Como termina, melhor dizendo. Como termina o 25. Os porquês a gente tem que levar em consideração. Né? Primeiro, a saída de 2 jogadores que foram, né? O Almada, Luiz Henrique, né? Teve mais um. Gregory que saiu. Você vê, a gente está falando de 3 pilares do time de 24, né? Quer dizer, isso teve um peso muito grande. E o fato de iniciar a temporada sem treinador, né? Isso eu acho que teve um outro peso também dentro do problema de compatibilidade entre departamento de fisiologia, que causou, inclusive, a saída do David, pelo menos é o que a gente sabe, né? Que não existia... que colocava... Vinha uma análise do departamento médico, fisiologia, e não era aceito, sabe? Esse tipo de coisa que hoje a gente sabe que esses 2 departamentos trabalham tudo isso, né? Fez com que... Mas se você chegar, terminou, tem 6º, não tem porquê. Poderia ter sido muito pior, né? No caso de outros clubes que quando começou o ano de 25, a gente, não, isso aqui vai brigar lá em cima. Lá em cima se a tabela fosse invertida, né? Porque terminou brigando lá embaixo e realmente deixando muito a desejar. Eu não acho, não. Acho que foi frustrante pelo que tinha feito no ano anterior.
Agora, Só isso. eu só acho que é mais uma temporada que se a gente tiver que explicar para um marciano, né, o que é o Botafogo, é difícil, muito difícil, porque é um vai e volta, né? Tem momentos que você olha que boa gestão, Mas né? desde 23, né? Aí daqui a fica pouco assim, né? vem uma coisa amadora, né? Então, é uma oscilação muito absurda em matéria de gestão, esse Botafogo. Ótimos momentos de boas ideias, de boas contratações, aí depois péssimas ideias no sentido de não conseguir gerir uma crise, né? E ficar trocando técnico do jeito que troca, como se estivesse trocando um pneu de carro, né? Que é o que tem acontecido nos últimos anos do Botafogo. Nessa temporada começa com o Martin Anselmi, pelo menos tem um treinador, e a partir daí ele vai construir alguma coisa. O problema do Botafogo agora é a gente se perguntar se vai realmente conseguir construir. Porque tem uma discussão em torno do dono da SAF e de que forma ele vai se estabelecer dentro dessa SAF. Você tem a discussão séria sobre transfer ban e de que forma você vai organizar a temporada com jogadores. Quando que você vai ter realmente possibilidade de ter um time montado. E é uma temporada que, ao contrário do ano passado, começa muito mais rápido. O Botafogo precisa ter um nível de agilidade agora para montar o time para o Anselmi. Anselmi chega provavelmente com novas ideias, com três zagueiros, com outro tipo de formulação tática e tal, e ajustar isso tudo. Com assédio que jogadores do Botafogo continuam tendo também, né? Tem a saída do Marlon Freitas agora. O Savarino, o Barbosa também está sob assédio. Tem vários jogadores dentro do elenco do Botafogo que são cobiçados pelo mercado, porque são jogadores de qualidade. E aí, se o problema do Botafogo ano passado era técnico, esse ano passa a ser maior ainda, que é de jogadores, de inscrever, de dar estabilidade técnica e colocar logo esse time dentro de campo. Não é fácil não, Mário. Eu acho que você substituir um jogador como o Marlon Freitas vai ser bem difícil. Porque o Marlon ele saiu de 23 como sendo o vilão da história para se tornar um grande protagonista em 1924, né? E 2020... Peraí que já falaram 2016, 1924 é sacanagem. 2024. E você substituir um jogador, né, com a liderança, com tudo que ele tinha passado dentro do clube, porque na verdade ele terminou se reinventando. Foi. Né? Sim. Porque só sobrou ele, né? Daquele time Mas ele queria... A gente já falou sobre isso aqui hoje. Ele queria dar essa resposta. Porque aquela imagem... Lembra que virou o meme da piscadinha, que o Palmeiras usa até na comemoração do título? Você não vê relação nenhuma? Não? Eu vejo isso com coisa de internet dessa aí. Mas isso não pode provocar nele o desejo Agora, de responder? por exemplo, muita gente dizendo, vai tirar o Marlon Freitas do bandeirão do Botafogo. Gente, Jairzinho tá lá? Tá. Foi jogar no Cruzeiro. Gerson tá lá? Tá. Foi jogar no Fluminense, no São Paulo. E por que vai ser o Marlon Freitas, vamos dizer, aquele que tem que tirar dali? Se o cara foi um dos responsáveis pelo maior título da história do clube, eu não consigo, certas coisas eu não consigo entender. Deixaria. Claro Teu voto que deixaria. Se consultado, teu voto seria esse? Por que não? Ele fez parte da história. Claro. Por que os outros, né, que mudaram de clube, que eram rivais, não tiveram o mesmo tratamento do cara agora? Eu não consigo, certas coisas não... É porque o ódio está na frente da gratidão, né? O ódio Pode ser. Hoje em dia, com rede social, o primeiro sentimento que norteia, né, as vidas das pessoas, as decisões, as opiniões, é o ódio, né? Então, um ódio momentâneo pela saída de um ídolo passa por cima de tudo isso que o Júnior falou, uma construção do cara que foi importantíssimo no título mais importante do clube. É isso. Porque ninguém sofreu mais do que o Marlon. Ninguém sofreu. Ele talvez tenha sido em 23, com aquela perda do Botafogo, com 11 pontos na frente. Ele foi o vilão, as pessoas não queriam 24, não queriam ele ali. Você ia fazer jogo lá no Newton Santos, tinha vai, quando colocava o nome dele. E você chega no final da temporada, quem estava com a faixa levantando o troféu lá era ele. Entendeu? E você vai, sei lá, porque esquece trocou isso. de... Não dá. É que eu acho que o recorte foi curto também, porque eu entendo quando falam da temporada de 24 do Botafogo e do quão impressionante foi o que o Botafogo mostrou. Mas a gente fala de um ano. Esses outros que você... Garrincha, Newton Santos, que estão na mesma bandeira que o Marlon, construíram uma história. Newton Santos, não.
O Newton só jogou no Botafogo. Então, tem uma história. É. Construir uma história, é isso que eu tô falando, entendeu? Mas os tempos são outros, né? Mudou a vida, Então, mas né? o Marlon aparece nessa bandeira, assim como o Luiz Henrique, por causa de um ano que foi excelente, mas foi um ano. Mas é que a unidade de tempo mudou. A unidade de tempo do futebol, antigamente, não vou nem dizer do tempo do Júnior, porque o Júnior já pegou a transição. Mas antes era de década. Os jogadores ficavam décadas nos seus clubes, era assim que funcionava. Hoje os jogadores ficam ano no clube porque vão para a Europa, etc. Então, se fazer essa comparação plana, assim, desse jeito, eu acho que não funciona. Você tem que olhar, hoje em dia, o que o Marlon dedicou de tempo ao Botafogo, legal, né? Foi o suficiente para dar o maior título da história. Eu me lembro que a contratação dele veio do Atlético Goianiense, certo? Isso. Ele assinou um pré-contrato com 6 meses com o Botafogo, jogando ainda pelo Atlético. Quer dizer, sei lá, dá uma olhada no histórico do cara, do que passou, do que fez. Sei lá, tem uma pontinha de ingratidão do torcedor. Eu não quero ser sommelier de bandeirão, que isso aí é problema de torcedor. Mas, aliás, o dono do bandeirão, né? O dono do bandeirão, o bandeirão quando foi feito, tudo bem, o Marlon merecia estar ali. O que vai acontecer no futuro, o próximo bandeirão, acho que a gente pode discutir, porque ele fez força para ir para o Palmeiras, ele reduziu proposta, ele fez força para ir para o Palmeiras. E o Palmeiras não é um rival qualquer hoje do Botafogo. É isso. Né? O que significou a rivalidade Palmeiras-Botafogo nos últimos anos faz o torcedor ficar magoado. Eu não vou, repito, ficar fazendo tese de bandeirão, mas eu entendo muito a dor do torcedor do Botafogo com essa saída. Essa machucou, cara. Eu também entendo. Savarino, Emanuel, o que você conta pra gente? Porque, pelo que tô entendendo, acompanhei a Joana, inclusive, no Tá1, isso mais cedinho, então deve ter acontecido muita coisa, já tem 2 horas se passaram. A história era, o Savarino não fica no Botafogo. Quem tá mais forte na conversa? O Fluminense. Mas outros clubes também manifestaram interesse. Como é que é isso? Exato, a gente estava falando do Corinthians, assim que surgiu o assunto Savarino, antes do Natal, mês de dezembro ainda, parece longe, né? Mas era o Corinthians atrás do Savarino e agora a possibilidade do Palmeiras também está atrás, mas o certo é o acordo entre os clubes. Mais uma vez a gente falando dessa tríade, né? Desse triângulo entre clubes, o clube que é o contratante, o que quer contratar e o jogador. Então, assim, o jogador... Ele vem aliás, o Savarino ainda está na Venezuela, a gente já fala sobre isso, mas o jogador despertou o interesse do Fluminense, o Fluminense sondou o Botafogo, como toda negociação, primeiramente disse não, mas podemos conversar, e dentro dessa conversa, o Botafogo inseriu algumas condições, uma compensação financeira, porque o Botafogo hoje precisa disso, vai reduzir a sua folha salarial, está reduzindo gastos e vai precisar também se desfazer, entende que precisa se desfazer de algumas figuras, como o Savarino, que é um dos jogadores mais caros da folha, e, além dessa compensação financeira, o Wallace Davi. Então, entre o Wallace Davi, que é um volante da base, que jogou muito pouco no profissional, jogou 3 jogos, mas tem feito muito sucesso em Xerém e, enfim, já vai jogar o Campeonato Carioca, começar a jogar pelo Fluminense e também é esperado até jogar na Copinha. Enfim, esse jogador que o Botafogo se interessou em ter em definitivo. Ao Fluminense cabe esperar. Esperar o quê? Aí sim, a resposta do jogador. Porque entre os clubes está acertado. Só que o Savarino, por conta da invasão dos Estados Unidos à Venezuela, não conseguiu sair. O espaço aéreo estava fechado. No sábado ele não conseguiu sair, mas tudo certo com ele. A Paola, a mulher dele, postou foto, mostrou que está tudo bem. Teve aniversário do filho dele, o Stefano. Está tudo certo o Savarino, ele só não consegue sair ainda da Venezuela. Mas cabe a ele a resposta se ele sai do Botafogo e vai para o Fluminense. O que conta a favor disso? A família dele está muito adaptada no Rio de Janeiro e não gostaria de mais uma mudança, ainda que seja para São Paulo, né, relativamente próximo. Então, o Fluminense digamos assim, né, o grande favorito para ser o novo clube do Savarino, mas ele está sendo disputado no mercado e sim, o Palmeiras tem esse interesse. É uma folha alta, né? Ainda tem uma folha alta o Botafogo e o Savarino contribui bastante para isso. Estava naquele elenco
do Marlon Freitas de 2024, ídolo do Botafogo também. A gente fala de um negócio de 3 milhões de euros, 19 milhões de reais, mais o Wallace Davi. O Flu quer manter um percentual do Wallace Davi por causa de vendas futuras, né, para garantir participação em vendas futuras. Um volante de 18 anos desperta interesse do Botafogo. Então, colocá-lo no negócio poderia facilitar a saída, aliás, condicionaria, né, a saída do Savarino ao Fluminense. Primeiro, Savarino no Flu e depois modelo de negócio do Botafogo, que se tem torcedor brabo com o que a gente está vendo, desmanche, venda e tal. Eu gostaria de dizer que isso aí vai continuar. E o próprio Textor disse isso na chegada dele. Toda vez eu lembro aqui, ao Rafa De Angeli, ele transformaria o Botafogo numa grande potência de produção para o exterior. Isso ele disse, tá? Com todas as letras ao nosso Rafa. Considerando que ele está atrás de um volante de 18 anos, eu posso imaginar que ele já quer ver negócio, né? Aí, falando do Wallace Davi. Mas primeiro, Savarino no Fluminense é uma boa investida? Eu acho que sim, é um jogador que tem uma capacidade de jogar pelo meio com camisa 10, tem capacidade de jogar pelos lados. Quer dizer, cairia... Só que você tem um jogador hoje ali que tem uma posição garantida, né? Que é o argentino que chegou, que ninguém conhecia bem e conseguiu dar ao Fluminense aquilo. Eu acho que ele se encaixaria com o Savarino, entendeu, nesse time. E se vier o Hulk, então, você já fica imaginando a capacidade ofensiva do Fluminense, né? Acho um baita nome. Esse aí, eu não vou voltar à conversa do ídolo, não, mas no sexta-feira, quando conversamos aqui, recebi mensagens de vários botafoguenses. Pode chamar esse aí de ídolo, esse é ídolo pra caramba. Fez uma baita de uma Libertadores. Todo mundo, né? Aquele 24 do Botafogo foi sensacional, mas que Libertadores é do Savarino, né? O 25 não foi tão bom, né? 25 mas aí não foi bom pra mas ninguém, aí né? É um clube, todo, time todo, exato. Né? Agora, eu acho que o fato dele ser híbrido, né? De ser jogador de meio e jogador, principalmente da esquerda, ali onde funciona melhor, acabaria ajudando muito o Zubeldia, né? Que teve o Serna de um lado, o Canóbio do outro, e quem era o reserva para eles, né? Quem era um terceiro jogador, né? O Soteldo não funcionou. Então, de repente, pode ser mais um ali. Se tiver o Hulk, dá uma embaralhada nessa história toda aí, né? O Hulk ainda está no noticiário do Fluminense, mas o Savarino é um jogadoraço, cara. É um jogador para você tentar manter. Acho uma tremenda perda para o Botafogo. Parece, assim, quem faz a janela mais impressionante agressiva é o Fluminense. É o Fluminense. Né? Mais o Arana, né? Arana, mais o Hulk, o interesse no Hulk. A gente falava do Acosta, era esse nome? Acosta. Sim. Tá, Lúcio Acosta, beleza. Vamos de Caio Jorge, então. O que aconteceu? É verdade. Que jogaria na mesma posição. Hoje é o titular, né? Hoje é o titular absoluto, não tem, né? O Savarino complementaria num dos lados. Por isso que eu estou olhando o Savarino mais para os lados, porque, a não ser que o Lúcio não possa jogar... Agora, também a gente fica sempre pensando no time titular, né? Os caras vão jogar quarta, domingo, até o fim dos tempos, né? E o Flamengo, fala em 2 por posição, né? Precisa mesmo, precisa Todo ter. mundo tem que ter. Tem que ter. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Interessa porque o mercado da bola no Rio de Janeiro tá bastante o quê? Agitado. 6-7, já viu esse meme? 6-7 é de jovens, geração G. Não sei o que significa. 6-7, Manu que me ensinou, minha filha. E o Bernardo e o Cauã. 6-7, não sei. O mercado tá agitado! O mercado tá 6-7! Rapaz, Fluminense tá preparando um negócio bom aí. Chegadas, saídas, uns chegando, outros saindo. No Botafogo também. Mas ela, que brilhou mais do que o sol em 2025 também, Gabi Marino, conta pra gente como é que tá tudo aí no dia 5.
A temporada está começando e os clubes já estão movimentando o mercado da bola. Depois de anunciar a contratação de Guilherme Arana, o Fluminense segue ativo em busca de reforços para a sequência do ano. Entre os nomes cotados para vestir a armadura tricolor estão Hulk, do Atlético Mineiro, e Savarino, do Botafogo. No caso de Hulk, o atacante autorizou o próprio staff a abrir conversas com o clube carioca. No entanto, o Galo não tem interesse em liberar o ídolo para outro clube do futebol brasileiro. Atlético Mineiro, Hulk e representantes do jogador se reuniram neste fim de semana em Belo Horizonte. A diretoria do Galo apresentou uma proposta para que Hulk permaneça no clube até o fim da carreira. Uma resposta do atacante é esperada ainda nesta segunda-feira. Já a situação envolvendo o Savarino é diferente. Botafogo e Fluminense já chegaram a um acordo pela transferência do jogador. Agora, a negociação depende apenas do aval do venezuelano para ser concretizada entre os rivais cariocas. Caso o Savarino aceite jogar no Fluminense, o Botafogo receberá o volante Wallace David, de 18 anos, como parte da negociação. Quem também deve deixar o glorioso é o atacante Jefinho. Ele teve poucos minutos na última temporada por problemas físicos. Foi liberado e deve ser emprestado. Por outro lado, o Alvinegro acertou a contratação do zagueiro Ítalo, de 21 anos. Revelado pelo São Paulo, o defensor atuou nas últimas 2 temporadas pelo time B do Toronto FC do Canadá. Ele chegou sem custos e assinou o contrato até 2027. Mesmo com a chegada, o Botafogo ainda aguarda a liberação para registrar novos jogadores. O clube segue cumprindo o transfer ban imposto pela FIFA por conta de uma dívida com o Atlanta United referente à contratação de Thiago Almada em 2024. Muito bem, muitas coisas pra gente falar. O Fluminense até agora foi o que mais, pelo menos, fez barulho, né? O Arana já tá certo, o Hulk tá em vias de, porque ele quer. E parece que o Savarino também, acho que é um grande jogador. O Fluminense que não teve baixa, que eu me lembro, assim, baixa contundente de quem joga. Thiago Silva. É, o Thiago já se apresentou no Porto ontem, eu vi hoje, né? Ontem. Eu vi a foto do Thiago lá. Mas, Bigode, o Jefinho, nosso querido Jefinho, que não conseguiu repetir nessa temporada as temporadas passadas. Eu vi que tava para negociar a saída dele do Botafogo. Tem algum lugar já? Se falou em Atlético Paranaense lá atrás, eu não sei agora como é que tá. Eu não sei como é que tá essa situação. Bom, e aí, Bigode? Desses nomes, dessas saídas, dessas chegadas de Flusão, de Botafogo, eu acho como é que você tem visto tudo isso? Essa questão ali, e aí envolvendo as possíveis chegadas, né, o Cebolinha e o Nino, eu não imagino o Flamengo liberando o Cebolinha pro Fluminense. Não acredito que isso possa acontecer. Até por tudo que representa, né, essa questão de você reforçar um rival, apesar do mercado interno estar bem aquecido. E a questão do Nino, para mim, seria fundamental. Mas tu consegue imaginar o camisa 10 do Botafogo indo pro rival? Também não. Mas e por isso que a minha surpresa, ela é muito grande. Eu não imaginava que o Botafogo toparia fazer esse negócio. Olha o problema que você arrumou. E se desfazer pro O Savarino. Gustavo Souza tá falando aqui que o filho dele de 6 anos gargalhou e agora tá por dentro de casa. Pai, é gêmeos. Olha o problema que você arrumou. Gustavo, foi o Bigode, não tem nada a ver. Beijo, Gustavo. Beijo pro filhote também. Tamo junto. Mas tem um ponto importante que a gente não tá falando sobre essa troca, venda Sobre do o quê? Savarino. Um ponto importante. Sobre o quê? Troca? Essa troca ou venda do Savarino, né? Uma venda com a possibilidade do Wallace ir pro Botafogo. É o dinheiro, gente. O Savarino tem um custo pro Botafogo. O Botafogo a gente tá vendo que tá passando por dificuldades financeiras. Com transfer ban. Tá com transfer ban. E aí ele acaba tirando. Mas se tirar o valor Savarino, a vai ser ficar gasto. sem uma peça. É melhor. GV, Porque não tem como contratar, não, pra repor. perfeito, você tem razão. Mas com o dinheiro que ele pode arrecadar do Savarino, ele pode começar a pagar ou negociar o transfer ban. Ah, entendi. Verdade. Ele faz o sentido. negócio. Boleto. E aí, oi? Boleto. Isso aí. E o Savarino vai pro Fluminense, até porque o Savarino, por mais importante que ele tenha sido em 25, em 24, 25 ele não conseguiu fazer a mesma coisa, né? Repetir a mesma performance, e aí acaba deixando uma lacuna. E o Botafogo tem jogadores que podem fazer a função. Tem. Pô, tem o Montoro, tem o Sandy Rodrigues, caras que fizeram um ano, na minha opinião, melhor do que o Savarino. Concordo. Eu não tô nem dizendo com relação à parte de performance técnica, não, mas tanto do que se esperava de expectativa. O Savarino chegou em 25 para ser o cara do Botafogo.
Com a saída do Almada, para ser aquele cara que ia resolver os problemas do Botafogo quando ninguém conseguisse. E ele não conseguiu fazer isso. Infelizmente, não conseguiu performar tão bem. Acho que o Montoro e o Santos, juntando o ano inteiro, tiveram um rendimento técnico melhor do que o Savarino. E eu acho que, por ser um cara estrangeiro, não vai ter tanto impacto na mudança em relação de um time para outro. E para ele é melhor, né? Ficar na mesma cidade. Enfim. Não precisa nem se mudar, né? Já tá tranquilo, a vida segue normal. Mas agora, a gente viu o Marlon indo pro Palmeiras e a revolta da torcida por conta, principalmente, da questão de bandeirão, dessas homenagens que foram feitas a ele. Bandeirão? Do Marlon. Que ele tava ao lado de Newton Santos Isso, ou Garrincha, os alguma coisa assim. ídolos do Botafogo. Maiores e aí, tá Esse aí, aí. perfeito. Colocaram o Marlon Freitas aí. E aí, depois dessa ida dele pro Palmeiras, a galera, olha, tá ali, ó. Tá E lá. tem o Luiz Henrique na outra ponta também. A galera ficou incomodada. E aí... Mas por quê? Porque ele foi pro Palmeiras? Porque ele foi pro Palmeiras. Por ser o Palmeiras. Pelo que eu entendi, foi muito isso, por ser o Palmeiras. Agora, será que o Savarino indo pro Fluminense também vai ter algum movimento nesse sentido? É porque o Botafogo teve aquela remontada do Palmeiras em 24. 23. 23 sofreu e 24 ganhou. E foi eliminado pelo Palmeiras na Isso. Copa do Mundo, que o Botafogo vinha bem pra caramba. Aí isso já foi no ano mas aí passado. também foi 2 anos, não é uma rivalidade tipo... Ah, não Pô, sei. já viu uma coisa é ir pro Flamengo. Tá bom, então eu vou fazer Mas uma não pergunta é pra você que tá em casa. Torcedor do Botafogo. Eu entendo a chateação, mas, por exemplo, quem é o treinador mais vitorioso do Brasil nos últimos anos? Abel Ferreira. Quem é o treinador mais bem pago do Brasil nos últimos Ferreira. anos? Quem é o mais reconhecido e mais estável, mais garantido no emprego? Abel Ferreira. Aí o cara pega o telefone, ele te liga, eu ia falar pessoalmente não, porque é por telefone, ele te liga e fala, pô, queria contar contigo e etc. O dinheiro, acho que 3 vezes o que ele ganha no Botafogo. 3 vezes. Se o senhor ganha um salário mínimo, são 3 salários. Se o senhor ganha 5 conto, 15 conto. O que eu estou dizendo é uma proposta muito difícil. Outra coisa, e aí a gente fala a verdade aqui, ó. Você olha para o panorama do Botafogo, não é bom. Transferban, ou seja, não vai contratar ninguém. Ah, mas vai pagar. Quando pagar, vai. Juridicamente está um sururu danado. Não se sabe o que vai acontecer. O texto, vanish, desapareceu. Então, assim, você vai para o melhor cenário possível, que para mim hoje é Flamengo, mas ainda tem um Palmeiras e pro Flamengo ele não iria, e para um Palmeiras. Aí o cara com 30 anos, pelo amor de Deus, já comeu o pão que o capiroto amassou. Rodou aí, Parará, Atlético Goianiense, voltou. Eu acho que até em retribuição ao que o Marlon já fez, e a torcida do Botafogo é uma torcida que dá muito carinho de fato, não precisa ter, vamos tirar do banner. Mas assim, também a gente vai respeitar se for essa decisão. Eu só estou dando a minha opinião, que ninguém perguntou. Queria saber de vocês. GV, pra mim faz parte do jogo. Infelizmente o torcedor ele vai ficar chateado e eu entendo o torcedor também, porque se fosse no meu caso, se eu tivesse na pele do torcedor, eu também ficaria incomodado. Você vê um ídolo seu, do seu time, que conquistou bastante coisa. Mas não chegou aos pés de Newton Santos. Concordo plenamente. Mas é um cara que é vencedor, um cara que colocou o nome dele na história do clube. E aí você vê ele indo pro Palmeiras, que pode não ser, e não é, o grande rival do Botafogo, no cenário brasileiro, no cenário do futebol, mas que tem se tornado um dos principais adversários do Botafogo nesses últimos anos, desde que o Botafogo começou a subir um pouco mais essa ladeira. Então, assim, a gente já teve alguns jogos bem emblemáticos entre Botafogo e Palmeiras. Um deles, inclusive, é o da piscadinha do Marlon Freitas, que ele está atrás da barreira. E acaba que o torcedor ele é passional, faz parte do jogo, a gente tem que entender. Mas, ao mesmo tempo, a gente que não é torcedor e não é só torcedor, a gente também tem que entender o lado do atleta. Como você falou, vai falar de dinheiro, gente. Falar de dinheiro para os outros, E outra querer coisa, dar eu ouvi um pitaco com dinheiro é questionamento de difícil. algumas pessoas assim, mas não foi precipitado botar o Marlon e o Luiz como nessa lista de maiores ídolos, já que eles ainda estão jogando e podem voltar para outro time. Eu discordo, porque é o seguinte, os caras estavam lá no melhor ano da história do Botafogo e foram fundamentais, com liderança e performance. Não acho que os dois iriam para rival, aí eu tô falando rival regional, que é o porteiro de sacaneia, o cara da banca de jornal. Eu não acho que foi precipitado. Acho que o Luiz fez o suficiente para estar ali na galeria de ídolos, assim como o Marlon Freitas. Fernandão, foi uma Libertadores e um brasileiro, que era num time que não ganhava nada com o tempo. Eu não me lembro exatamente, mas há muito tempo. Pelo contrário, colecionando de sucesso. Deixa eu ver, a idolatria, ela costuma vir por meio de quê? Por meio de conquistas. E o Marlon Freitas foi o capitão do Botafogo em 2 momentos muito emblemáticos do Botafogo. Em 23, quando aconteceu tudo aquilo, né? O Botafogo
perde um título que todo mundo dava como ganho, até o rapaz até tatuou no braço o título de forma antecipada. Teve isso? Teve. E aí, fez o que depois? Aí eu não sei, problema dele. Em 24, ele foi o capitão, um dos únicos que ficou, se não me engano, o único titular que conseguiu jogar o ano todo, que conseguiu se recuperar. Ele levanta o troféu de campeão brasileiro, de campeão da Libertadores, os 2 maiores títulos da história do Botafogo, o maior ano da história, como você falou. E aí a torcida decide. Então, se o torcedor quer tirar o Marlon Freitas do Bandeirão, então você tem que comparar. Compara tudo que ele fez a favor com a ida dele para o Palmeiras, mas se colocando no lugar do Marlon, em termos de competitividade, em termos da idade, em termos do que ele pode ainda oferecer para o futebol e para a família dele. Enfim, eu acho que é muito complexo e às vezes até egoísta da gente querer... Se põe no lugar dele. Isso aí, Justamente. mas se põe no lugar dele sendo ele, não sentado no sofá, tomando teu negócio, passando a mão na barriga chateadão, que o cara vai enfrentar, ou aí ou do lado, sei lá, é contigo. O cara vai enfrentar o teu time no ano seguinte, ou nesse ano que está começando. Enfim, é válido você ficar chateado, você querer tirar, mas só pesa. O que eu falei ontem no show do esporte com a Lívia foi o seguinte: o Marlon não foi contratado só pelo ano de 24, que o Botafogo ganhou tudo. Ele foi contratado pelo ano de 23, que o pau estava atorando, ele estava segurando a onda, e pelo ano de 25 também. Porque o Marlon não é a sumidade técnica ou vampeta, não é isso. Ele é muito bom jogador, mas o Abel, quando liga para ele, é porque sabe da liderança dele, de como ele se comporta, do cara importante que ele é no vestiário, do maluco de caráter que a gente sabe que o Marlon Freitas é. E assim, a gente sacaneia o Andrés Pereira e agora ele já aprendeu que ninguém morre nos devendo. É um baita de um volante. Tem aquele outro menino também que machucou. Lucas Evangelista. O Evangelista. Esse é muito bom. Então, assim, tem tudo para funcionar muito bem. Apesar de que o Danilo chegou arrebentando e demorou para dar liga com ele. Mas também é problema teu? Não. É teu não. É de quem? Senhor Abel, chato pra caceta, Ferreira. Eu só fico preocupado em relação ao Marlon porque ele, muito possivelmente, ele só vai ver a bola voar, né? Porque vai sair do goleiro, chutão lá pra frente. Vai sair do lateral, chutão lá pra frente. Vai poupar o trabalho dele, pô. Vai poupar o trabalho dele, mas eu acho que ele pode se incomodar um pouco com isso. Brincadeiras à parte, eu quero ver como é que ele vai encaixar. E que seja assim mesmo, que a bola bate e volte. Tomara. Seja igual até porque se esse aí tiver com a bola no pé, a gente sabe que vai sair coisa boa, né? Dá mais lançamento. Imagina, você foi igual muito forte. Ontem eu cheguei lá, né, pra fazer o show de esporte aí em São Paulo, obviamente, que é o Nacional. E todo mundo ali é Palmeiras, Corinthians, normal, como aqui a galera time do Rio. Aí eu dei aquele migué, eu falei... Eu não sei se eu sonhei com isso, que eu ouvi o Abel Ferreira falar que se ele passasse um ano sem ganhar título, ele ia pedir para ir embora. Aí o palmeirense já saiu para pegar um café, o outro foi tomar uma água e os corintianos começaram a rir. É claro que ele falou aquilo no momento, né? Mas não pediu, né? Cara, mas... Renovou, inclusive. Não, a gente tem um pensamento muito peculiar, sabe por quê? Vai começar, vai Mahatma Gandhi. Não é. Assim, em termos de competição, o Abel perdeu a final da Libertadores, chegou lá, foi segundo colocado no Brasileiro, estava brigando quase até o fim e perdeu o Paulista na final, a Copa do Brasil. Isso saiu pro Botafogo na Copa. Não, saiu pro Corinthians. Saiu pro Corinthians na Copa do Brasil. É verdade, naqueles 2 jogos. Nas oitavas. Cara, um time que chegou em 3 finais das maiores competições que participou, haja visto tirando a Copa do Brasil, e o cara tem que ir embora. Olha que loucura isso, não, mas né, olha só, em qualquer lugar do mundo ele renovaria por mais. Não, grandes responsabilidades trazem grandes expectativas. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Valeu também. Já diria tio Ben. Tio Ben do Homem-Aranha. Parafraseado por Nietzsche. Isso. É mesmo? Não, na verdade, essa frase o de tio Nietzsche. Ben parafraseou Nietzsche. Isso é verdade, ao contrário. É verdade. Não, essa frase é de Nietzsche. Nietzsche, já te falei. Ele é meio, eu gosto de algumas coisas. Mas cabe... Entre o bem e o mal, lê esse, entre o bem e o mal. Cabe a nós distinguir o que vale e o que não vale pra gente. Hoje eu citei Maquiavel ali na Boa. De que vale a sua bondade se você não tem o poder pra fazer o mal? Nenhuma. Jesus. Pô, isso é bom, hein? É muito bom, pô. Qual valor tem a sua bondade se você não tem capacidade de fazer o mal? Sua bondade tem valor quando você sabe que pode fazer o mal, mas você opta por fazer o bem. Vai tomando. Coach Fernandão. É simples. Pô, isso é bom, hein? Muito bom. Pô, essa música tá boa pra cacete. Mais 5 minutos eu cochilo. Bom. Pô, o clima aqui tá fervoroso. Tá quente, né? Eu gosto. Vamos fazer o seguinte. Você acha Salah mau jogador, mais ou menos, ou bonzaço de bola? Bonzíssimo. Craque de bola, Salah. Craque de bola. Bonzaço perto de craque. Por que eu tô falando isso? Que talvez ele esteja em campo daqui a pouco.
Contra sabe quem? Hã? Contra quem? Benin. Tu nem sabia que esse país existia. Porque eu também não. Passei uma temporada lá, joguei lá. Jogou na África do Sul. E depois foi a Benin. Não vem com essa, não. Eu fui pescar em Benin, fiquei Não vem passei com por uma essa, semana não. lá. Você conhece o Valim, mas o Benin não. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.